queridos irmãos, queridas irmãs, estamos todos reunidos virtualmente e ligados em pensamento para mais uma atividade da nossa querida Associação Espírita Paz e Luz. Antes de darmos início às atividades desta tarde, vamos fazer uma oração. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, nosso Criador, provedor maior de todas as nossas reais necessidades. A Jesus, nosso Mestre e nosso Guia, e aos nossos anjos da guarda que estão sempre junto conosco, nos inspirando, nos intuindo e nos protegendo de todos os perigos, de todos os males. Vamos agradecer a Deus por este lindo dia, vamos agradecer a Deus por todas as oportunidades que Ele tem nos concedido para nos melhorarmos a cada dia que passa, para nos redimirmos perante as suas leis, para fazermos o bem, fazermos a caridade. Protege-nos, Senhor, de todos os perigos, de todos os males, de todas as doenças. Protege os nossos familiares, os nossos parentes, os nossos amigos, os nossos colegas, os nossos vizinhos. Protege toda a humanidade, Senhor. Que todos nós possamos estar amparados pelo Teu amor. Em Teu nome, em nome de Jesus e dos bons Espíritos, nós iniciamos as atividades deste dia. Que assim seja. Escolhemos o título Migrações Interplanetárias. É interessante o título, né? Vamos falar muito sobre isso. Mas antes, vamos comentar rapidamente sobre dois princípios básicos da doutrina espírita. Toda doutrina filosófica, espiritualista, tem seus princípios básicos. O espiritismo não é diferente. Então, o primeiro princípio básico diz respeito à pluralidade das existências. Basicamente é o seguinte: Deus nos criou espíritos simples e ignorantes, ou seja, sem nenhum conhecimento, sem nenhum saber e sem nenhum defeito, mas também sem nenhuma qualidade. E nós tivemos a nossa primeira encarnação em um mundo primitivo. É fácil imaginar um mundo primitivo, é só nós pensarmos como era a Terra há milhares e milhares de anos atrás. Era um mundo primitivo. Então, a nossa primeira encarnação se deu no mundo primitivo, não necessariamente na Terra. Muito provavelmente, nós tivemos a nossa primeira encarnação em um outro mundo. E assim, sucessivamente, vimos reencarnando em corpos diferentes, mas também em mundos diferentes. E esta encarnação não será a primeira nem será a última. A encarnação que nós estamos tendo agora, neste momento aqui na Terra, não é a primeira nem será a última. Nós poderemos reencarnar, depois que nós desencarnarmos aqui na Terra, nós poderemos reencarnar em outros mundos, em mundos melhores que a Terra, né? Em mundos piores que a Terra, um mundo da mesma categoria. A propósito dessas categorias dos mundos habitados, consta lá no Evangelho segundo o Espiritismo essa classificação. Os mundos são classificados, de acordo com os espíritos superiores, em mundos primitivos, depois mundos de expiações e provas, que é o planeta Terra está classificado como um mundo de expiação e provas, onde ainda há predominância do mal sobre o bem, mundos de regeneração, ou mundos regeneradores, mundos ditosos ou felizes,
e mundos celestes ou divinos, que é a última categoria de mundos. Né? Aqui no nosso sistema solar, nós temos os planetas Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, né? E os espíritos superiores nos dizem que praticamente todos esses mundos são habitados, né? Na questão 55 do Livro dos Espíritos, né? Kardec pergunta aos espíritos superiores: todos os mundos que circulam no espaço são habitados? E os espíritos respondem: sim, e o homem da Terra está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Entretanto, há homens que se julgam muito fortes e pretendem que só este pequeno globo tenha o privilégio de abrigar seres racionais. Orgulho e vaidade. Acreditam que Deus criou o universo só para eles. Um autor, eu não lembro exatamente qual, né, ele colocou que estatisticamente, haja vista que o universo é ilimitado, estatisticamente a probabilidade de existir vida inteligente somente na Terra, ela é zero. Tá? Então, vemos a seguinte situação. Tá? O Sol, ele tem os seus planetas que giram ao redor dele. Cada planeta tem um ou mais satélites naturais. A Terra, por exemplo, tem 2 satélites naturais. Marte, um satélite natural, melhor dizendo, a Lua, né? Marte tem 2. Né? Júpiter tem 60 e poucas luas, 60 e poucos satélites naturais. Saturno tem 19 e assim por diante. Né? E o Sol está inserido na Via Láctea, que tem algo em torno de 100 a 200 bilhões de estrelas, sendo que o Sol é uma das menores. Né? E a Via Láctea, que tem esse número inimaginável de estrelas, tá? É uma das menores do universo. Então, existir vida somente aqui na Terra é praticamente impossível. Tá? Então, os espíritos superiores nos dizem que existe vida inteligente em outros planetas, inclusive aqui do nosso sistema solar. E que Júpiter e Saturno são os mundos mais adiantados. Os seres que habitam Júpiter e Saturno são muito adiantados intelectual e moralmente. Né? Intelectual e moralmente. E o outro princípio, né? já entramos nesse outro princípio da doutrina espírita. O primeiro é da pluralidade das existências. Nós vimos reencarnando sucessivas vezes, né? Qual é o objetivo da reencarnação, da encarnação? O objetivo é atingir a perfeição que nos cabe, né? A perfeição relativa, porque a perfeição absoluta a Deus pertence. Então nós temos que aprender todas as coisas, tá? E nós temos que deter todas as virtudes, a perfeição moral e a perfeição intelectual. Né? Nós nascemos para isso. Né? Deus nos criou para nos tornarmos espíritos puros. Esse é o primeiro princípio básico. O segundo que os espíritos superiores nos ensinam é exatamente o da pluralidade dos mundos habitados. Tá? Então, existe um incontável número de mundos, né, habitados por seres inteligentes. Mas existem também mundos chamados transitórios, né, que são habitados apenas por espíritos desencarnados. A Lua, por exemplo. Né? Na Lua vivem espíritos desencarnados que fazem da Lua sua estação de repouso. Né? Espíritos que estão há muito tempo
desencarnados na erraticidade, né, vão lá para a Lua, né, nesses mundos estéreis. A Lua é um mundo estéril, né, sua superfície é estéril. Vão lá para a Lua para descansar, para estudar, para se preparar para as suas próximas encarnações, planejar as suas próximas encarnações. Muito bem. Os espíritos também nos dizem que os mundos são solidários entre si. Então, hoje nós estamos encarnados aqui na Terra, né? Mas a gente veio de outros mundos habitados, né, para reencarnar pela primeira vez aqui na Terra, né? Talvez essa seja a quinta, sexta encarnação nossa aqui na Terra, né? E isso é ruim, porque como a Terra é um mundo ainda inferior na escala dos mundos, é recém o segundo tipo de mundo, né? Mundo de provas e expiações, ainda não chegou nem na categoria de mundos regeneradores. Aliás, vai chegar, nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Vai chegar, tá? Talvez não estejamos vivos até lá, mas a Terra vai progredir, os seres que a habitam vão progredir e finalmente nós vamos viver, né? Nós provavelmente não, mas os nossos filhos, nossos netos, bisnetos, vão viver nesse mundo de regeneração, tá? Onde os maus já estarão alijados deste mundo de regeneração. Então, o que nós queremos dizer é o seguinte, que espíritos vêm de outros mundos para encarnar aqui na Terra, assim como espíritos saem daqui da Terra para encarnar em outros mundos, tá? Mas nós não estamos nos referindo a essa migração individual de espíritos, né? Vários espíritos já nos relataram, né, que encontram-se encarnados em Júpiter, que é um dos mundos mais próximos da perfeição, né? Relataram a Allan Kardec, né, que encontram-se encarnados em Júpiter, outros em Saturno, outros em outros planetas de outros sistemas solares, né? E nós gostaríamos de analisar as migrações de espíritos, migrações coletivas de espíritos, né? E a primeira migração coletiva de espíritos que reencarnaram aqui na Terra se deu há milhares de anos atrás, quando vieram do sistema solar de Capela, que fica na constelação do Cocheiro, vieram do sistema solar de Capela. Capela é uma estrela, né, de primeiríssima grandeza, né? Vieram de um dos planetas que compõem, que circulam ao redor de Capela, que guarda muita semelhança com a Terra. Vieram de lá milhões de espíritos desencarnados, né, para reencarnar aqui na Terra. Qual era a característica principal desses espíritos? Eram espíritos renitentes no mal. E esse planeta lá do sistema solar de Capela estava atravessando, naquela época, milhares de anos atrás, um período evolutivo igual ao que nós estamos passando agora, um período de transição, tá? Então já não havia mais lugar, já não havia mais espaço para esse tipo de espírito, né? Espírito preocupado única e exclusivamente em fazer o mal para os outros, tá? Então eles foram degradados daquele planeta, tá? Eles foram retirados daquele planeta. Essa foi uma decisão, né, das comunidades diretoras do cosmos. Eles deliberaram retirar milhões de almas, né,
por causa da sua rebeldia, por causa da sua teimosia. Tá? Eles estavam, esses espíritos, quando encarnados lá, eles estavam dificultando o progresso daquele planeta. Então, na medida em que iam desencarnando, já não encarnavam mais. E aí foram retirados da psicosfera daquele planeta, né, do sistema solar de Capela, né, e vieram aqui para o planeta Terra há milhares de anos atrás. Tá? E foram, né, recebidos por Jesus. Jesus, todos nós sabemos, é o grande governador espiritual do planeta Terra. Aliás, Jesus é o único espírito puro, né, aqui na psicosfera do planeta Terra. Então, Emmanuel, né, que era o mentor do nosso querido Chico Xavier, já desencarnado, Emmanuel ditou um livro precioso para o Chico Xavier, chamado A Caminho da Luz, em 1938. Tá? E Chico Xavier psicografou esse livro, ditado por Emmanuel, e esse livro, A Caminho da Luz, para quem gosta de história do mundo, história universal, é um livro fantástico que nós aconselhamos os queridos irmãos a adquirir ou pegar em nossa biblioteca quando nós voltarmos às atividades normais. A Caminho da Luz, de Emmanuel. Nesse livro, Emmanuel narra, né, os primórdios da civilização terrena. E nesses primórdios chegaram esses milhões de capelinos, né, de habitantes, né, daquele planeta, do sistema solar de Capela, para reencarnar aqui entre nós. Mas isso foi nos primórdios mesmo. Né? E Emmanuel diz, né, que eles foram recebidos por Jesus. Né? Nas palavras de Emmanuel, foi assim que Jesus recebeu, no plano espiritual, evidentemente, né, aquela turba de seres sofredores e infelizes. Foram recepcionados por Jesus. Com a sua palavra sábia e compassiva, exortou essas almas desventuradas à edificação da consciência, pelo cumprimento dos deveres de solidariedade e de amor, no esforço regenerador de si mesmas. Mostrou-lhes os campos imensos de luta que se desdobravam na terra, envolvendo-as no halo bendito da sua misericórdia e da sua caridade sem limites. Abençoou-lhes as lágrimas santificadoras, fazendo-lhes sentir os sagrados triunfos do futuro e prometendo-lhes a sua colaboração cotidiana e a sua vinda no porvir. Então Jesus prometeu colaborar com aquelas pobres almas, né, cotidianamente, e lhes prometeu que viria, né, no futuro, viria estar entre eles, né, para ajudá-los de uma maneira mais eficiente, mais eficaz. Aqueles seres angustiados e aflitos que deixavam atrás de si todo um mundo de afetos. Até os piores assassinos têm afetos, né? Tem uma mãe, tem uma esposa, tem um filho, tem alguém que os ama e que eles amam. Então eles deixaram atrás de si todo um mundo de afetos, não obstante os seus corações empedernidos na prática do mal. Seriam degredados na face obscura do planeta terrestre. Andariam desprezados na noite dos milênios da saudade e da amargura. Reencarnariam no seio das raças ignorantes e primitivas, a lembrarem o paraíso perdido nos firmamentos distantes.
por muitos séculos, não veriam a suave luz de Capela, mas trabalhariam na terra, acariciados por Jesus e confortados na sua imensa misericórdia. Aquelas almas aflitas e atormentadas reencarnaram proporcionalmente nas regiões mais importantes, onde se haviam localizado as tribos e famílias primitivas descendentes dos primatas. Em sua maioria, estabeleceram-se na Ásia. Interessante observar isso. Eles, na sua grande maioria, esses milhões de almas foram reencarnando na Ásia, mas migraram através do canal de Suez para o norte da África, onde se estabeleceram inicialmente no Egito. E depois seguiram, alguns ficaram no Egito, né? Mas outros tantos seguiram, né, a sua caminhada em direção à Atlântida, onde hoje é as Américas, né? Lá eles criaram grandes civilizações, a civilização dos Incas, dos Maias, né? Mas a principal civilização antiga que eles criaram foi exatamente no Egito, né? No Egito. Mas também migraram também, reencarnaram também na Índia, na antiga Índia, na Índia milenar, né? Na região de Israel e na Europa. Então, foram 4 grandes povos que esses capelinos formaram. O grupo dos árias, né, europeus, latinos, celtas, gregos, germanos, eslavos. O grupo dos árias, aproximadamente 10 mil anos antes de Cristo. 10 mil anos antes de Cristo. O grupo dos árias, a civilização do Egito, o povo de Israel e as castas da Índia. Sendo que a civilização do Egito eram os que menos débitos possuíam perante a justiça divina. E o grupo dos árias eram os mais revoltados e enrijecidos. Eram aqueles espíritos endurecidos, empedernidos, né, que praticavam, né, o mal por praticar. E Emmanuel diz também que, não obstante as lições recebidas da palavra sábia e mansa do Cristo, os capelinos esqueceram os seus sagrados compromissos. Grande percentagem daqueles espíritos rebeldes, com muitas exceções, só puderam voltar ao país da luz e da verdade depois de muitos séculos de sofrimentos expiatórios. Outros, porém, infelizes e retrógrados, permanecem ainda hoje na Terra, contrariando a regra geral. Ou seja, a grande maioria dos capelinos já voltaram lá para o sistema solar de Capela, para o seu planeta de origem, né? E estão agora vivendo entre os seus amados, né? Entre os seus entes queridos. Né? Mas existe ainda muitos que permanecem aqui na Terra, em virtude do seu elevado passivo de débitos clamorosos. Né? Então, essa é a saga dos capelinos. Esse foi a primeira grande migração, né, de um planeta para a Terra. A segunda grande migração, a segunda e a terceira estão ocorrendo concomitantemente. Né? Tem espíritos, isso no livro Transição Planetária, né, ditado pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, psicografado pelo nosso querido Divaldo Pereira Franco, né, que se encontra com 94, 96 anos de idade, uma coisa assim.
nesse livro, Manuel Filomeno de Miranda nos relata que estão chegando aos magotes espíritos elevados oriundos do sistema solar de Alcíone, de um dos planetas da estrela Alcíone. Aliás, a propósito dessa estrela, né, a ciência recentemente descobriu que Alcíone, que se imaginava que apenas era uma constelação de estrelas lideradas, era uma pleiade, melhor dizendo, liderada por Alcíone e 5 estrelas girando ao redor de Alcíone, a ciência descobriu que o Sol também gira ao redor de Alcíone. Também gira ao redor de Alcíone. O Sol, a nossa estrela, né? O nosso Sol. Então, as Pleiades não são 6 estrelas. As Pleiades são 7 estrelas. E o Sol gira, faz uma órbita elíptica, né, ao redor de Alcíone. E, em função disso, existe um planeta também muito similar à Terra, lá de Alcíone, que se ofereceu para mandar espíritos de uma ordem elevada para reencarnar aqui na Terra e nos auxiliar no nosso processo de transição. Tá? Então está vindo reencarnar entre nós esses espíritos, cuja aura é azulada. Por isso foram chamados, né, por uma psicóloga norte-americana de crianças índigo. Tá? A aura é azulada. Tá? E essas crianças estão reencarnando entre nós, né? Um futuro bem próximo, cada família terá uma criança desse tipo. São espíritos muito inteligentes, né? E de uma moral muito mais elevada que a nossa. Tá? Então, eles estão vindo para nos auxiliar em todas as áreas. Né? Os espíritos classificam essas crianças índigo em quatro grandes grupos. Né? Tem o grupo dos humanistas, que são os nossos futuros advogados, diplomatas, juízes, promotores e procuradores de justiça, delegados, etc., né? Que tem um sentimento de justiça muito apurado. Né? Tem também o outro grupo, seria dos artistas de um modo geral, né? Em todas as áreas, né, das artes, dotados de grande sensibilidade e uma alta capacidade mental. Tem o grupo dos conceptuais, né, que são os engenheiros de todos os tipos, os arquitetos, os designers, os construtores, né? E o último grupo dos interdimensionais, né? Espíritos que já vêm com uma mediunidade acentuada, elevada, com clarividência, com vidência, lembram com facilidade de vidas pretéritas. Tá? Então, esses são os 4 grandes grupos. Eles vêm para nos auxiliar, para nos ajudar. Mas antes deles virem, né, reencarnaram aqui na Terra educadores, né, já para preparar, né, o terreno, preparar as nossas ciências pedagógicas para nós podermos, né, educar essas crianças. Porque essas crianças, elas são muito especiais. Né? Por exemplo, elas têm grande dificuldade em obedecer ordens. Né? Se tu disser para uma criança índigo, faz tal coisa, ela vai querer saber o porquê, né? Quer saber o porquê de tudo, questiona tudo, questiona todos. Tá?
e tem uma grande dificuldade de obedecer ordens. Né? Tem crianças das interdimensionais, né, que olham para o pai, olham para a mãe, né, e dizem assim, não, tu não é meu pai, tu não é minha mãe, né? Meu pai está lá no planeta X, lá, né, em Alcione. Né? Então, são crianças que a gente tem que ter muito cuidado, especialmente as que são artistas. Tá? Então, tem que saber educar essas crianças. Por isso que a maioria dessas crianças estão reencarnando em lares espíritas, porque a doutrina espírita sabe da sua existência, sabe que elas estão vindo, né, reencarnar aqui no planeta, né, constituindo a segunda grande migração interplanetária, tá? Estão vindo reencarnar aqui entre nós para nos ajudar nesse processo de transição pelo qual nós estamos passando, o planeta está passando. Tá? Mas, ao mesmo tempo, Jesus deu também uma colher de chá, né, para uma multidão de espíritos poderem, espíritos que antes se dedicavam ao mal, uma última oportunidade. Olha, essa vai ser tua última encarnação aqui na Terra, né? Aproveita essa oportunidade, né, para colaborar na seara do bem, senão tu não vai mais encarnar aqui na Terra. Então, esses espíritos, milhões de espíritos, estão recebendo essa última oportunidade, mas estão falhando, né? Clamorosamente. A gente consegue ver isso claramente. Esses espíritos estão falhando clamorosamente. Né? Haja vista a matança, né, generalizada, o roubo generalizado, todo mundo roubando todo mundo matando todo mundo. Né? Enfim, esses espíritos estão promovendo um caos aqui no planeta. Né? Mas esse caos, ele é temporário. Né? Na medida em que eles forem desencarnando, e incrível que pareça, uns matam os outros, né? Por exemplo, esses espíritos que se dedicam, essas pessoas que se dedicam ao crime, né, de contrabando de drogas, né? Eles se matam uns aos outros. Né? Então, na medida em que eles vão desencarnando, né, eles vão sendo colhidos, né, no plano espiritual, né, e vão ser levados todos os espíritos renitentes no mal serão levados, essa constituirá a terceira grande migração, ou já está constituída, né? Terceira grande migração, serão levados para um outro planeta muito inferior à Terra. Né? Imaginem a Terra lá no início da civilização, quando os capelinos chegaram aqui na Terra. Esses espíritos, né, renitentes no mal, que estavam aqui vivendo entre nós, encarnados e que depois desencarnaram, serão levados para esse planeta, muito inferior à Terra. Né? Receberam de Jesus, né, por excesso de misericórdia, receberam de Jesus uma última oportunidade. E a grande maioria não aproveitou, não está aproveitando. Então, qual é qual é o objetivo de nós trazermos essas graves questões para os amigos? Que nós temos que fazer a nossa parte na construção de um mundo melhor. E a gente tem que começar por nós. Nós temos que nos melhorar. Nós não temos que melhorar o marido, a mulher, o filho, a filha, o pai, a mãe, o vizinho, o parente. Não. Não. Nós temos que nos melhorar. Cada dia que nasce é uma grande oportunidade de nós nos melhorarmos. E nós temos que fazer a nossa parte na construção de um mundo melhor. Nós temos que nos ajudar, nós temos que ser solidários, nós temos que fazer o bem. É a única maneira de nós cooperarmos
com a obra de Jesus. Então, esta pequena palestra é no sentido de cada um fazer a sua parte na construção de um mundo melhor, na construção de uma situação melhor para nós vivermos. Nós, os nossos filhos, os nossos netos, os nossos parentes, nós temos que ajudar Jesus na construção de um mundo melhor. Nós temos que nos ajudar. Certo? Muito obrigado pela atenção de todos, um grande abraço, fiquem com Deus, fiquem com Jesus e fiquem na companhia dos seus amigos espirituais. Que assim seja.